Olá, como é que vocês estão, vencedores? Que bom que vocês vieram, que bom que vocês estão aí. E mais uma semana, a gente avançando na direção do sucesso lá no nosso Enem. Lembre, gente, você não está sozinho, tá? Teu barquinho não vai afundar, se teu barquinho afundar, a gente afunda junto e ele não vai afundar. Vai dar tudo muito certo, porque semana a semana você está caminhando na direção do teu sucesso. E, gente, estamos aqui com o nosso amigo Luan. E aí, tudo bem, gente? Estamos juntos. E o Super Fábio. Sempre aí com as entradas criativas na aula que a gente sempre fica pensando. Não perco a próxima. Não perco a próxima. Não perco a próxima. Só vou assistir a aula semana que vem para ver por onde que você vai aparecer no vídeo. Que legal. Gente, qual que é o nosso cardápio de hoje, né? Cardápio? Nosso cardápio de hoje. Em essência, aquecimento global, né? Mas é claro que a gente vai olhar para o passado, para aquilo que já caiu na prova, vamos fazer questão do Enem que já caiu, e sempre pensando, o que pode cair na tua prova de daqui a pouquinho? Tá? Então, essa é a grande ideia, tá? Aqui, quando a gente fala em alterações ambientais, né, eu preciso lembrar sempre daquela visão sistêmica. Como assim? Eu escolho o que eu planto, só que eu sou obrigado a colher aquilo que eu plantei. Ainda há pouco, o Fábio falava ali na fisiologia, né? A questão do sal, questão da obesidade. E depois, a gente acabava colhendo, né, com esse excesso de sal, com essa questão da obesidade. Diabetes, bem cedo. Problemas cardíacos, bem cedo. Então, isso na fisiologia animal. Agora, numa fisiologia do nosso planeta como um todo, em termos de alterações ambientais, o que está ligado ao aquecimento global? Ah, então, a gente faz essa pergunta. Vamos dar uma olhadinha ali na tela? Então, não só sobre aquecimento global, quando a gente pensa, aquecimento global é um dos tópicos, gente, está aqui, um dos tópicos, tá? Um dos tópicos. Além de aquecimento global, o que a tua prova pode pedir, né? Então, tem uma abordada aquecimento global, mas, tá? Acrescentando aí para você a questão do desmatamento, tá? É um tema ligado, conexo, desmatamento, a gente vai fazer referência hoje, desmatamento, bem importante. Poluentes. E aproveitando, tem ligação também, as queimadas. Tá? Quando a gente fala em aquecimento global, eu prefiro, assim, de uma maneira em prova, né, que a gente faça referência a uma intensificação do efeito estufa, tá? Então, quando a gente fala em aquecimento global, vamos só conversar um pouquinho sobre isso, né? Ah, o aquecimento global, o efeito estufa, do mal. Algo bem claro para a gente já colocar no início. Certo efeito estufa é normal, tá? Um certo efeito estufa mantém a temperatura do planeta, da biosfera, ali em algo em torno de 15 graus, e mantém uma balneabilidade, mantém assim a temperatura no planeta em condições ideais para o nosso desenvolvimento. Então, certo efeito estufa é normal. Qual é o problema? É a intensificação desse efeito estufa. Olhando para a Terra como um organismo vivo. Como assim, Pedro? Para quem gosta de anotar, eu vou anotar ali, coloque no teu esquema. Se eu olho para o planeta Terra como um organismo vivo, ou seja, Pedro, tinha uma hipótese que fazia referência a isso. Sim, era lá a hipótese Gaia, tá? Então, quando eu falo em hipótese Gaia, tá? Cuidado. No enunciado da questão, ele vai falar para você do pesquisador James Lovelock. Importância dessa visão, gente. Na hipótese Gaia, o nosso planeta Terra, é visto como um organismo vivo, com um potencial até um certo limite de autocura, até um certo limite. Ainda, hipótese Gaia, marcou? Marcou. Então a Terra é vista como um organismo vivo. Qual que é a importância, né? Vamos conversar um pouquinho enquanto acerta ali, gente. Visão sistêmica. Em que sentido? Não entendi visão sistêmica. Eu escolho o que eu planto, só que eu acabo sendo obrigado a colher aquilo que eu plantei. Peraí, Pedro, não entendi. Pense, na Terra como organismo vivo. Aí, qual é a ação do homem sobre esse planeta?
A ação do homem sobre esse planeta é uma ação antrópica. Antrópica. Antropos é homem. A ação do homem desse planeta geralmente é uma ação deletéria. Como assim, Pedro? Eu não entendi. Se você parar para pensar numa visão sistêmica, não só aqui, gente, sobre alteração ambiental, conecte. Você está aproveitando bem a tua tarde, você está aproveitando bem a tua manhã, a tua noite, a tua madrugada. A hora que você estiver assistindo essa aula, você está aproveitando bem o teu tempo. Desde a educação física, desde a matéria anterior. Pense na matéria anterior e pense nessa. O que é uma visão sistêmica? Eu escolho o que eu planto, só que eu sou obrigado a colher aquilo que eu plantei. Na educação física, eu escolhia fazer atividade física ou ser sedentário. Eu escolhia comer mais sal, estar acima do peso. Só que para tudo isso que eu plantei, eu acabava tendo uma consequência em termos de colheita. Acima do peso, a questão do diabetes. Aqui é a mesma coisa. O que a nossa espécie acaba escolhendo? Desmatamento, utilização de combustíveis fósseis, queima do petróleo. Essa queima do petróleo, ela acaba liberando gases, entre eles dióxido de carbono, metano. Nossa, mas qual que é o problema disso? Se eu pensar no nosso planeta, vamos lá para o esqueminha? Olha só, se a gente pensa no nosso planeta, aqui ó, se a gente pensa no nosso planeta, vamos colocar aqui, como sendo a biosfera, tá? A biosfera aqui, vem a energia luminosa do Sol, entra na nossa biosfera. Tudo bem, entrou. O que a gente espera? A gente espera que essa energia luminosa, a radiação, entre em contato com a superfície e depois seja irradiada, seja liberada de volta, tá? Para fora da nossa biosfera. O que acaba acontecendo? A partir do momento que eu tenho uma quantidade significativa de metano, de dióxido de carbono liberado aqui, nós formamos como que um bolsão de gases, tá? Um bolsão de gases que acaba impedindo com que esses raios retornem ao espaço. Como assim, Pedro? Eu não entendi. Você está vendo esse raio aqui, que ele retornava para a atmosfera? Ó, ele retornava para o espaço? Ó, estou tirando. Esse raio ele também iria retornar para o espaço. Eu estou retirando. Conclusão, a energia luminosa que entrou na nossa biosfera, que entrou aqui na nossa atmosfera, ela acaba ficando presa. Na hora que ela tenta retornar para fora da nossa biosfera, ela não consegue. Essa energia luminosa, essa energia confinada na nossa atmosfera, leva, num primeiro momento, a um aumento da temperatura. Aumento da temperatura. Aí você vai me falar assim, Pedro, mas aumento da temperatura, vamos conversar um pouco sobre isso? Aumento da temperatura é uma coisa boa. Eu adoro o verão. Legal. Só que a diferença entre remédio e veneno é a dose. Aumento da temperatura, degelo, derretimento de calotas polares, inundações, algumas espécies entrando em extinção, inundação de solos que eu poderia utilizar para o plantio. Com menos solo, menos plantio, possivelmente menos colheita, mais preço, mais fome, mais violência. Nossa, tudo isso devido a um aumento da temperatura? Sim. Então, quando a gente fala em aquecimento global, o que está na gênese, na base disso? Meu atual padrão de consumo e a questão energética. Qual foi o foco? O foco foi o quê? Queima de combustíveis fósseis. A partir do momento que eu queimo esse combustível fóssil, eu inundo a atmosfera de CO2. Ah, Pedro, mas está de boa. Você tem a floresta. A floresta vai lá e vai sequestrar esse excesso de gás carbônico. Negativo. O que a gente fez com a floresta? A gente foi lá e cortou essa floresta. A gente desmatou. Então, quando eu paro para pensar no desmatamento, a partir do momento que a floresta que estava em pé, ela não estará mais em pé, eu estou perdendo uma árvore que iria fazer o quê? Sequestrar aquele carbono que intensificava o efeito estufa. Mas espera aí, mas não é só efeito estufa fechado na caixinha? Claro que não. Você tem efeito estufa conectado à questão do desmatamento. Quando eu preservo o meio ambiente, quando eu preservo a árvore, gente, eu não estou fazendo isso porque só o Fábio é bonzinho, o Luan é bonzinho, eu sou bonzinho, você é bonzinho. Não é só porque a gente é bonzinho. É porque a gente também está pensando
no nosso próprio bem. Isso mesmo, a gente está pensando no nosso bem. Quando eu mantenho a floresta em pé, o que essa floresta faz? Sequestra o excesso de gás carbônico, tá? Que ela vai usar para si. A floresta vai usar esse excesso de gás carbônico, que ela sequestrou da atmosfera, para produzir o quê? Glicose. Fábio, olha a glicose de volta. Ela tá aí. Aí tem gente que às vezes pensa, você pergunta em sala, por que a planta, por que a árvore, por que a floresta faz fotossíntese? Eu entendo, gente, que você não fala isso por mal, mas tem gente que fala, a floresta faz isso, faz fotossíntese porque ela é amiga da gente. Não, eu entendo, legal, não, ela é amiga da gente. Bonitinho. Mas é bonito, só que em primeiro lugar, a árvore está sequestrando gás carbônico para formar glicose para ela. Essa glicose, olha a visão sistêmica de volta. Você viu na educação física, você está vendo aqui na biologia. Essa glicose, tá, formada pela árvore, a árvore pode investir no quê? Em celulose. Celulose. Em celulose, mais ramos. Mais ramos, mais folha. Mais folha, mais fotossíntese. Exatamente. Ela pode investir essa glicose no quê? Em amido, material de reserva vegetal. Ela pode pegar essa glicose e entregar para quem? Para alguém que a gente falou na aula passada. Na educação física. Pode pegar essa glicose e entregar para a mitocôndria. Para a mitocôndria na árvore? Sim. Aí vai lá a mitocôndria e produz o quê? ATP, trifosfato de adenosina, para essa árvore. Tá, mas o que uma árvore vai querer? Talvez, não sei se passou na tua cabeça, o que uma árvore vai querer com ATP? Ela precisa de ATP para sequestrar aquele gás carbônico. Que, por sua vez, ela sequestrou para formar o quê? Glicose. Para amido, para celulose, ou seja, uma visão sistêmica. Aquilo que você fez ali na educação física, o Super 10, a gente trabalhou junto, todo mundo ali, uma visão sistêmica. Visão sistêmica na ecologia. Então, muitas vezes a gente comenta, pessoal, nossa, mas será que tem a ver uma coisa com a outra? Aí quando pega a questão do Enem, nossa, ele não está cobrando uma área estanque isolada, ele está conectando várias áreas. Tá? Por isso, gente, o que eu falo? Você está investindo no teu tempo. Que bom que você está em mais uma semana. Tá? Vamos lá para o quadro? Vamos lá para o quadro? Olha só, vem comigo. Vamos só. Aqui, ó, vamos dar uma, como diz o nosso amigo Fábio ali, vamos despoluir um pouquinho, né? Foi. Então, aqui do lado, aqui, ó, parece... É fácil acabar com o efeito estufa? Oh, tá vendo? Resolvido. Tá na borracha aí. Gente, então, nós falamos também do desmatamento. Desmatamento. Em outras provas, desmatamento. Em outras provas do Enem, ele fez referência a um desmatamento seletivo. Tá? E veio aqui agora a questão social. Né? Nós temos ali ó, o nosso consultor de história e assuntos, com relatos sociais, né? Desmatamento seletivo. Luan, o que acontece bastante, né? Você tem ali o grande desmatador, né? E você tem o mateiro, que é a pessoa que vai lá cortar a árvore. Né? Lá na história você tem o ciclo do pau-brasil, né? Então, se você parar para pensar, o mateiro, às vezes, ele vai receber de 30 a 200 reais para ir lá cortar aquela árvore. Não estou falando que ele está certo. Tem essa questão. Só que muitas vezes ele vive em bolsões de pobreza ali em volta daquela floresta. Sim. E a maneira dele ganhar algum dinheiro é o quê? Indo lá desmatar. E, muitas vezes, na hora que é preso, quem vai para a cadeia? Mateiro. Ele. Tá? Então, hoje em dia, o pessoal tem questionado bastante essa lógica. Claro, está errado, ele está desmatando, não estou querendo defender, mas não é só ele ali. Então, vamos atrás de toda a cadeia do desmatamento. E o desmatamento que é feito, hoje em dia, se fala muito com desmatamento seletivo. A pessoa não, eu costumo brincar com o pessoal, né? Você já deve ter visto brincar com isso. Ninguém vai entrar com a motosserra lá na floresta, cortando na louca. É mogno e pau rosa. Mogno e pau rosa. Aí aquela tora que o mateiro ganhou 200 reais, na hora que ela chega lá fora, nossa, em outros países, beneficiada. Quando a gente fala em beneficiada, às vezes você pensa assim, nossa, mas uma tora vai valer tanto? Não, beneficiada, virou um móvel. Aqueles 200 reais, fala-se que pode chegar até a 200 mil reais lá na ponta. Virou commodity já, agregou valor. Agregou valor, você falou tudo. Agregou valor. Somente agora, nas regiões entre o Mato Grosso, Pará, muitas das cidades construídas ali mesmo foram feitas de mateiros que moravam na região e, apesar de ser algo que
não vou aprovar e desaprovar, enfim, trouxe um beneficiamento para essa categoria. Só que é uma categoria que não está atuando de uma forma sozinha, né? E toda a questão que ela está desenvolvendo, mas com qual viés, né? Eu entendi o que você falou. O que eu entendi que você colocou também é o seguinte: essa categoria está se desenvolvendo, legal. E o todo, como é que fica? E o todo. Que é uma visão sistêmica também. E que bom que ela está se desenvolvendo, mas é de uma maneira sustentável ou não? Isso. É o questionamento. É o questionamento sustentável ou não. Tá? Então, quando a gente fala no tal do desenvolvimento, para ficar claro, gente, eu não estou falando que vamos colocar uma redoma em volta da floresta. Não é isso. Não é isso. Tá? Quem mora ali em volta tem criança, tem filho, precisa colocar almoço, janta, comida na mesa. Eu não estou, tá fechando os olhos para isso. Não é isso. Mas aí você pode falar do quê? Do extrativismo sustentável. Sustentável. Como assim, Pedro? Sustentável? Eu vou explorar a floresta? Não, não é explorar a floresta. Você tem, por exemplo, ali o pezinho, o copaibeiro, que dá óleo de copaíba. Isso dá dinheiro? Claro que dá dinheiro, se bem explorado. Eu posso capacitar as populações que ficam ali em volta. Espera aí, você vai extrair o óleo de copaíba uma vez, 2 vezes, 3 vezes ao ano, dependendo da idade da plantinha. Tá? E cada litrinho desse vai te dar R$12, vai te dar R$15. A cooperativa, as pessoas que moram ali podem beneficiar esse óleo. Aí, será que eu vou deixar desmatar o copaibeiro? O copaibeiro me dá retorno financeiro, me ajuda a colocar comida em casa. Tá? Então a gente começa a pensar num desenvolvimento sustentável, que é possível. Tá? Eu posso ter lucro vindo da floresta sem ter de cortar essa floresta. Porque quando eu corto essa floresta, o que acontece? Além daquele meu retorno financeiro, que é importante, tá? Em todo bom sentido, todo mundo tem conta para pagar. Tá? Mas quando eu vou lá e corto essa floresta, eu estou perdendo também o quê? Um forte aliado no sequestro de carbono. Floresta que foi cortada não vai mais sequestrar carbono para a gente. E aí nós temos o quê? Um avançar do efeito estufa. Uma pimentinha, né? A questão do petróleo. Como assim questão do petróleo? Combustível fóssil. Como ficam as outras fontes de energia renovável? Ou renováveis, né? Como é que fica a questão da energia eólica, da energia solar? Será que é um momento, petróleo, nesse momento ainda continua sendo importante, só que numa visão de 50, 100 anos, será que o foco, nesse momento, é investir pesado só em petróleo? Fala-se que não. Nós até podemos continuar investindo em petróleo e também em fontes de energia renovável. Pedro, mas aquela turbina, a turbina lá do catavento da energia eólica, já deve ter visto alguma imagem? Pedro, não vi ainda, dei uma pesquisada. Aquela turbina é muito cara. Aí entra um questionamento. Se ela é muito cara hoje, por que a gente não pode investir em educação, em pesquisa, para criarmos aqui no nosso país uma turbina mais acessível financeiramente, mais barata e com um rendimento bem maior? Ou seja, não tem ninguém falando, vamos então jogar fora o petróleo que a gente tem. Não é isso. Vamos usar esse petróleo e também investir em fontes renováveis. Pedrão. Oi. Eu escutei uma vez o seguinte, né? Digamos, o mundo, como você falou, é uma coisa, é um sistema. Então existia um carbono, né? Que circula ali normalmente. E tinha um guardado, que é lá debaixo da terra. Né? Que lá está guardadinho. Que é estava fora da conta, né? Está fora da conta, né? Estava lá depositado. Aí vem o homem, vai lá, tira, queima e joga para o... Joga esse carbono para a atmosfera. Então, já tinha um, agora com mais esse... Eu já tinha 5, aí 2 não estava na conta. Não estava na conta. Eu fui lá, tirei o petróleo e agora eu coloquei esse 2, 5 mais 2, 7. Aí você planta a arvorezinha, daí a arvorezinha vai lá e tira esses 2. Tira esses 2. Aí eu vou lá, corto a árvore, queimo a árvore, devolvo os 2 para... Devolvo os 2. É isso mesmo. Isso mesmo. É, a ideia é bem essa. E ainda, que bom que você tocou nesse assunto, lá na cana, né? Quando a gente fala da cana-de-açúcar, o que a cana-de-açúcar faz? Ela também faz fotossíntese. Ela vai lá... Bastante. Ela vai lá, retira esse gás carbônico, tá? Tudo bem, lá com a cana, vou fazer o que? A fermentação. A fermentação alcoólica lá do bagaço da cana, produzir cachaça e o etanol.
sobra quem? O bagaço da cana. Como assim? Desse bagaço da cana, eu posso ter mais energia ainda, que é a tal da energia da biomassa. Nossa! Não tem como resistir. Como assim? Do que eu estou falando? Pense nessa cana. A cana, o que ela faz? Ela faz uma fotossíntese especial. Você tem uma fotossíntese padrão e uma fotossíntese especial, que é da cana. Ela tem estruturas típicas para utilizar o máximo que ela puder do solo. Tira muito nutriente do solo e segura em si. Tudo bem. Como era feita aquela limpeza? Eu vou colher a cana. Como era feita? Nossa, é bem O que o pessoal fazia no solo? Queimava. Queimava. Ou seja, a cana em si, ela já retirava muito nutriente no solo. Aí, para finalizar, na hora que eu ia colher a cana, eu ainda tacava fogo no solo. Só que tinha bactéria morando naquele solo. Importante, porque essa bactéria ela consegue ir lá na atmosfera, não é sequestrar, mas retirar o nitrogênio da atmosfera e trazer para o solo, enriquecendo o solo. Para continuar. Além de eu plantar a cana, tudo bem, a cana vai lá e retira nutriente. Hoje em dia, o que tem se feito? Cultura consorciada. Uma ótima dica para a tua prova do Enem. Ah, como é que os professores adivinharam que ia cair? Gente, todo mundo só fala isso. Cultura consorciada. Eu planto milho, que também retira muito nutriente do solo, uma fileira. Só que eu planto quem do lado? Feijão, que tem essas bactérias. Ou seja, o milho retira nutriente, tipo a cana. Só que faz uma fotossíntese muito parecida. Vai lá o feijão, retira nutriente. Só que a bactéria do feijão, da raiz do feijão, que é uma leguminosa, coloca nutriente de volta. É uma cultura consorciada. Então, nossa, ele falou que não era para plantar cana. Não é o que eu disse. Ele falou que não era para plantar milho. Claro que não, gente. É para plantar. Hoje, alguém citou aqui, a gente falou do Mato Grosso. Há uns 15 dias, foi divulgado um número falando da nossa colheita, né? Tá crescendo muito, principalmente no Mato Grosso. Tá caindo a ficha para a galera. Parabéns. O que o pessoal está parando de fazer? Está parando de desmatar. Ah, eu vou recuperar áreas degradadas. Eventualmente até com um preço mais acessível, vou comprar essa área, vou recuperar, agora eu tenho muita tecnologia para recuperar, ao invés de desmatar, deixo a floresta em pé, sequestrando o gás carbônico e agora recupero essa área e vou produzir. A nossa produção agrícola tem crescido, commodities também, né, Luan? Commodities também, estão ganhando dinheiro. O nosso país é um país agrícola. O nosso estado aqui, o Paraná, também é um estado agrícola. Tem um dos celeiros, né, juntamente lá com o Mato Grosso. E isso, na minha modesta opinião, é motivo de orgulho. Orgulho. Tá? Agronegócio tem o seu lugar, tem seu valor também, de preferência de uma maneira sustentável. Que dá para fazer de uma maneira sustentável. Tranquilo, gente? Entendeu a ideia? Não é colocar redoma. Não é colocar redoma. Tá? Você já deve ter visto lá aquele filminho de uma família americana. Tem um menininho, sapeca, né? Quando você viu lá o filminho, o que eles faziam? Colocavam uma redoma em volta da cidade. Não, a ideia não é colocar redoma em volta da floresta. Vamos avançar mais um pouquinho? A conversa tá boa, né? A gente vai trocando ideia e a coisa vai andando. Olha só, o que aparece ali, minha gente? Então, desmatamento seletivo, mogno e pau rosa, tá? Lembre lá. Gado. Como assim gado? Dê uma olhada no fundo dessa imagem, gente. Olha o fundo. Olha o fundo. Gado está aqui. Eu estou vendo ali as vaquinhas, tudo bem. Mas olha o fundo. Olha quantas árvores no fundo. Nada. Pedro, não estou vendo. Cadê a árvore? Aqui, ó. Eu vou te mostrar onde que está a árvore. Só picanha, Pedrão. Ó, tá aqui, ó. Onde? Não tem árvore, gente. Eu só estou vendo picanha. Só picanha. Isso, pessoal do churrasco. Só estou vendo picanha. Só picanha onde? Gente, o gado aqui, ó. O gado que tá... O piá tá procurando picanha. Então, ó, proteína. Proteína, legal. Por onde é que foram as árvores daqui? Desmatamento. Como assim? Boi verde. Quem? Calma, Pedro. Calma. É uma possibilidade, mas para esse gado estar aqui, possivelmente a floresta foi desmatada. Desmatada. Esse gado, a gente já vai falar bem dele também, tá, gente? Esse gado, ele faz o quê? Pisoteamento dos pastos, o que leva ao empobrecimento do solo. Esse gado, olha a cauda aqui, o rabinho da vaca, né? Tá levantado. Aqui, ó, bem aqui. O que está acontecendo? Liberação de gases por trás, gases pela frente. Metano, que isso? Isso mesmo.
uma das possibilidades da intensificação do efeito estufa, liberando bastante metano para a atmosfera. Gente, procurando ser assim bem isento, bem equilibrado. Dê uma olhada nessa orelha do boi aqui. Pedro, eu vou olhar para a orelha do boi? Vai. Ó, ele está com um brinco aqui. As meninas, né, os piá também, ó, aqui, ó, tá com um brinquinho aqui na orelha. O que é isso? Hoje em dia tem se falado, vamos conversar um pouco sobre essa imagem mostra bastante, né? Sobre o boi verde. Eu, Europa, eu, primeiro mundo, falo assim, Brasil, eu compro o teu gado. Ótimo, eu vou comprar a carne de você. Só que você vai ter que me mostrar uma rastreabilidade. Como assim? Por onde esse boi passou. Se é um boi que veio de um ambiente que sofreu desmatamento, eu não vou comprar de você. Hã? Isso mesmo. Se é um boi que foi, entre aspas, a palavra que eu vou usar, cultivado de uma maneira que não é sustentável, eu não vou comprar de você. Daí, aquela expressão que já apareceu em prova, chamada boi verde, com a rastreabilidade. Como assim? Por onde esse boi passou? Se eu desmato um ambiente para plantar pasto, nossa, Pedro, que ótimo! Só que geralmente esse ambiente, esse solo é um solo pobre. 4, 5 anos, o boi pisando ali naquele solo, empobrece mais ainda. Chega uma hora que nem o capim cresce naquele solo. O que eu faço? Desmatei aqui? Vou mudar agora, tá? Vou mudar. Mudei. Vou desmatar agora essa outra região. 4, 5 anos, o solo é pobre. O que eu faço? Vou mudar de novo. 4, 5 anos, mudo para cá. Desmata essa outra região. 4, 5 anos. Hoje em dia, o que tem se questionado? É uma proteína ótima, tá? Não estou questionando isso, da qualidade, mas alguns números. Em média, para eu fazer 1 quilo daquele bife, da picanha, lado biológico, né? 1 quilo, eu vou precisar aí de 40 a 60 litros de água. Fazer 1 quilo? Aí vem a Organização Mundial de Saúde, tá? Eu entendo, gente, que é uma questão cultural. A Organização Mundial de Saúde fala assim, olha, por que a gente não come mais carne de inseto? Ui, que nojo! Questão cultural. Em 2013, em São Paulo, final do ano, foi feita uma pesquisa de testes às cegas, né? Onde foi feita uma almôndega de boi, de gado. E a almôndega de larvinha de inseto, liofilizado, tratado, esterilizado, tudo limpinho. Em testes às cegas, aprovação da almôndega bovina, 52, 54%. Aprovação da almôndega, cuja base foi proteína de inseto, 84%. 84%. E a galera ainda gostou. Nossa, o sabor ou seja, mais proteína, mais minerais lá nos insetos. E para eu fazer 1 quilo de bife de inseto, 1 litrinho de água. 1 para 1. Ou seja, eu gasto menos água, eu tenho mais proteína, eu tenho mais minerais. Só que aí, Fábio, como é que fica a picanha? Pois é. Picanha de inseto? Eles vão pensar em alguma coisa. Vamos pensar. Tá? Então, qual que é a ideia, gente? A ideia, estou falando, o gado hoje, a exportação de carne, claro, tem o seu papel. Eu estou falando do lado também ambiental. Nossa, você gosta disso, né? Gente, eu gosto daquilo que cai na tua prova. Se você olhar comigo um pouquinho mais adiante, vai ter a questão do Enem. E o Enem também gosta desse enfoque. Pedrão, aquilo que a gente tem falado para vocês sempre, né? Questão de adaptação. A atividade física, a gente tem falado aí para vocês da questão da qualidade de vida, mudança de hábito. Será que eu só tenho que comer carne? Quantas outras proteínas eu posso obter que é tão boa quanto, né? Ou às vezes até melhor. Questão de adaptação, tá? Voltando lá, minha gente, olha só, dê uma olhadinha comigo. Os boizinhos aqui, né? Eles em si não têm culpa de nada, né, gente? Estão de boa. Olha lá no fundo. Nossa, um planeta em chamas. Sim, nosso planeta Terra, entre aspas, por acaso, a nossa casa, né? A nossa casa, né? Olha as vaquinhas, questão 90, Enem 2011, prova azul. Prova azul. O que o Enem pensa sobre isso, né? Colocaram a culpa do aquecimento global nas vacas. Uma amiga falando para outra. Ai, amiga, colocaram a culpa do aquecimento global nas vacas. E o que faremos? Elas param para pensar, né? Culparemos as galinhas. Ou seja,
um jogando a culpa para o outro. Claro que na conversa delas, gente, a conversa é de vaca, tá bom? Mas é uma conversa delas, é uma conversa sem fundamentação. O que a gente procurou fazer aqui esse tempo todo é te dar fundamentação. Não para, vamos demonizar aqui a questão da pecuária. Não é isso. Mas colocar o lado bom e o outro lado talvez não tão bom. De acordo com o relatório, a grande sombra da pecuária, relatório, o pessoal achou, não gente, não é achismo, a grande sombra da pecuária, feito pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, o gado é responsável por cerca de 18% do aquecimento global. 18% do aquecimento global. Uma contribuição maior que a do setor de transportes. Do setor de transportes. Pedro, mas espera aí. O gado é algo bom. Em momento nenhum a gente falou que o gado, né? Claro que esse gado, cadê aqui, ó? Pecuária, claro que essa pecuária, ela rende cifrões, tem um retorno financeiro. Tudo bem. Eu tenho direito a esse lucro, tudo bem. Como é que fica agora a questão de a gente socializar os prejuízos? Como assim? Qual que é o prejuízo do aquecimento? Qual é o prejuízo das inundações? Qual é o prejuízo das espécies em extinção? Eventualmente era aquela espécie que entrou em extinção, era naquela espécie que estava o princípio ativo para a cura de um câncer, para a cura da AIDS. Isso também me dá um retorno financeiro absurdo. Só que essa espécie entrou em extinção e quem paga esse prejuízo? Não, a sociedade absorve, vamos socializar o prejuízo. Então, aparentemente, eu privatizo o lucro e socializo o prejuízo. Daí, a criação de gado em larga escala, olha o detalhe, Enem gosta de detalhe, tá? Contribui para o aquecimento global por meio da emissão de, segundo o Enem, segundo o relatório da ONU, tá? Para eles aceitam, tá? Que a criação de gado em larga escala contribui para o aquecimento global por meio da emissão de metano durante o processo de digestão. Digestão do bife? Não, do gado, né, gente? Óxido nitroso durante o processo de ruminação. Ninguém falou de óxido nitroso. Clorofluorcarbono durante o transporte de carne. CFC, gente? Buraco na camada de ozônio? Não. Óxido nitroso durante o processo de respiração. Dióxido de enxofre durante o consumo de pastagens. Colocar enxofre no consumo da pastagem? Não. Aí a gente acaba ficando com quem? Metano, tá? A flatulência, os gases liberados pelo gado, por trás e pela frente, durante o processo de digestão. Durante o processo de digestão. O que você notou? De uma maneira bem pé no chão, Luan ajudou muito, Fábio também, a gente procurou contribuir de uma maneira equilibrada, uma visão ecológica, que é o quê? É uma visão sistêmica, onde eu escolho o que eu planto e sou obrigado a colher aquilo que eu plantei. Você está escolhendo o que você está plantando. Semana passada, essa semana, por isso que eu tenho certeza que você vai colher o teu sucesso no Enem. Vamos passar para os abraços? O Luan quer dar um abraço a vocês? Luan? Nossa, uma aula muito boa hoje. Sensacional. Sensacional. Valeu. Porque teve essa discussão, Sempre vale, né? Sempre vale. Sempre vale. Ficou essa discussão na questão biológica, mas também na questão social, né? Questão social. Que é sempre importante enfatizar. Estamos todos amarrados. Legal. Gente, não estamos numa redoma. Ser meio. Até semana que vem.